Olá, bom dia, good morning, boa tarde. Como vai você, não é? Como vai você? Eu só preciso saber da sua vida. Melô dos fofoqueiros, né? Cuidado com as fofocas, hein? Brincadeira. Ah, Teve um fato recentemente que eu tomei conhecimento aqui na América também, sobre uma situação de um mendigo aí com uma mulher. E, e é uma coisa assim bastante triste da gente ver. Primeiro eu quero dizer o seguinte: assim como na Ucrânia as famílias estão sendo atacadas literalmente com as bombas assassinas do Putin, assim o diabo tem feito também com as famílias brasileiras, famílias americanas. Semana passada ali, que um adolescente de 13 anos pegou o revólver do pai, se não me engano, na Paraíba, e matou a mãe, o irmão e atirou no pai porque ele estava com raiva que estava sendo cobrado, que não tinha notas boas na escola e não queria fazer os afazeres de casa. E isso ele pegou a arma do pai, que é um aposentado policial, um policial aposentado, e acabou atirando, cometendo assassino, matando a mãe, o irmão e quase matando o pai também. Portanto, a gente percebe que as famílias estão sob ataques do inferno e nós precisamos reagir. E esse caso do personal trainer aí e da esposa dele com aquele mendigo é mais uma comprovação das famílias que estão sendo atacadas, os apelos hoje que a gente tem, a própria internet. E eu tenho uma mensagem importante para falar com você sobre esse assunto. Primeiro eu quero abençoar, né? Virou piadinha, nossa, todo canto, vídeos, até recebi um aqui, um telefone com a foto do mendigo, né? Chamando, coisas que vêm e a gente até se diverte também, às vezes acha engraçado, mas é uma coisa bastante séria em todos os sentidos. Primeiro, como eu falei, são as famílias que estão sendo atacadas. Todo canto hoje a gente está vendo a violência dentro de casa, não está precisando mais sair na rua, é dentro de casa. E aí, o caso desse rapaz, né, que eu quero admirar, ele está lutando pela família dele. Uma das coisas que nós devemos fazer é lutar pelos nossos, lutar em oração, lutar em atitudes, em ajuda. E ele se expôs, né, a repercussão é muito grande, muito alta, a televisão, todo mundo resolveu fazer a divulgação desses fatos. E eu admiro o rapaz lá, o personal trainer, que ele está defendendo a mulher dele, ele está defendendo a família dele. E me chama a atenção que é, como que nós perdemos a força em termos de conhecimento bíblico, que infelizmente é um fato ali grave. A mulher está dizendo que tem problemas psicológicos e tem mesmo, mas são casos de endemoniamento, são casos de possessão demoníaca, que ele fala que ele não era a mulher dele que estava ali. Quando ele conversava com ela no carro, não era a mulher. Ou seja, o espírito maligno vem atacando as nossas famílias e às vezes a gente nem percebe. E aí gera situações constrangedoras, tristes como essa. Mas eu tenho admirado o rapaz como que ele partiu para a defesa da mulher dele, da esposa dele e do lar dele. Infelizmente eu vejo também o evangélico hoje, assim, a gente virou muito raso, nós vivemos o mais raso. Sabe quando você anda com o carro a gasolina e anda na reserva, né? Eu tenho uma dificuldade, eu tenho dificuldade de ficar parando em posto, então meus tanques estão sempre lá no limite. Algumas vezes até já fiquei sem gasolina, algumas não, muitas vezes, porque eu até me esqueço de abastecer. A gente anda, eu corro esse risco, né? E acabo sofrendo às vezes, que o meu tanque de gasolina, o combustível, está sempre lá na reserva, sempre assim. Eu tenho preguiça às vezes de parar no posto de gasolina e me gera algum desconforto. E assim a vida cristã, que eu percebo no meio evangélico, ela vive assim. A gente está num nível mais raso, perigoso, em que nós não temos abastecido a nossa vida espiritual.
Nós temos deixado de orar, nós temos deixado de ler a Bíblia, nós ficamos ouvindo mensagens na internet, as pessoas estão se alimentando de tudo, mas elas mesmas não estão buscando o seu próprio alimento. As pessoas aprenderam só a ficar pedintes, pedindo oração e não desenvolveram o seu próprio sistema de defesa, de oração, de conhecimento da Bíblia, e de prática, e de entendimento. Infelizmente, nós estamos vivendo um nível muito raso, e isso é perigoso, mas dá tempo. O que eu tenho que fazer? É parar para abastecer. É eu parar e meditar na lei do Senhor, o Salmo 1, na lei do Senhor que medita, no Salmo 1, bem-aventurado aquele que medita na lei do Senhor de dia e de noite. E aí vai ter o fortalecimento, assim como o meu carro, eu sou obrigado a parar para abastecer e andando perigosamente na reserva, é assim que a gente tem feito na vida espiritualmente. Estamos levando, mas é tempo da gente se aprofundar, gastar tempo na leitura e estudo da Bíblia, pessoalmente. Não estou falando de você ir para a igreja, não estou falando de você estar, é você pessoalmente desenvolver uma intimidade pessoal com Jesus Cristo, com Deus, com a Bíblia. Você tem a Bíblia, não é, de papel. Hoje eu não uso mais a minha Bíblia de papel, não uso mais, né? Assim fica, porque eu tenho acesso aqui. O acesso facilitou demais, então eu fico no telefone, facilita demais para você ler, para você ter o contato, para você estudar. E agora, o caso desse rapaz, é importante o quê? Eu faço a pergunta, né? Todo mundo deu risada, agora quem que orou por ele? E a gente vai ver que ele é fruto, a menina estava com a Bíblia na mão, ela vai se ajoelhar no chão, nos vídeos que eu pude ver, o rapaz deu a Bíblia para ela, então esse rapaz está buscando. Ele estava numa luta, tem acho que 3 anos talvez que ele está com conhecimento da Bíblia, mas a gente vai percebendo que por a gente ter tido conhecimento raso eu também vou passar para as pessoas. E isso gera dificuldade. Então a moça, infelizmente, ela teve uma possessão ali. Ela tem um espírito que toma conta do corpo. Né? Quando uma pessoa se embriaga, por exemplo, ela se habilita para um espírito de destruição dominar ela. Aí ele pega o carro, vai e causa um acidente, mata, morre, porque ele se entregou a um estado em que o demônio pode atuar. Então, o que às vezes a gente está se embriagando? Está se embriagando de prostituição, está se embriagando de mentira, está se embriagando, não é, de medo, está se embriagando de incredulidade, está se embriagando de ociosidade, está se embriagando de mentiras. E o que vai acontecer? Quando a pessoa fica embriagada e ela vai dirigir no estado de embriaguez, um demônio pega o controle daquela pessoa. Ele toma o controle. Não estou dizendo que a pessoa vive endemoniada, que existem os casos de possessão, mas existem os casos em que o diabo, como o leão que fica à nossa volta, rugindo, procurando uma oportunidade para tragar, ou seja, eu estou procurando ali, aí o cara parou e bebeu. Aí o demônio está ali vendo isso, que ele está bêbado, então agora ele vai ficar fora do controle, então eu vou conduzir. Num atropelamento que eu tive na Marginal Pinheiros, muitos anos atrás, que eu fui dado como morto, que eu conto no livro Cicatriz da Vitória, eu andando na estrada, né, e a minha moto, de repente, ali na Marginal Pinheiros, bem na USP, em São Paulo, na Raia Olímpica da USP, entre o Marginal Pinheiros, o Rio Pinheiros e a Raia Olímpica da USP, eu percebi que a moto começou a balançar e eu então quis ir para o acostamento. Aí quando eu olhei tinha um caminhão e eu fiquei olhando assim para o caminhão para que ele pudesse, eu falando com a face, né, olhando assim, para que ele percebesse que eu estava em perigo e ele me deixasse passar na frente dele. E aí ele me seria um escudo. De repente, quando eu vejo, era um demônio que estava dirigindo, ele colocou a cabeça para fora e fez assim, para mim. Falei, meu Deus do céu, isso naquela fração de segundos. Então, naquele caminhão estava uma pessoa com a influência satânica, com a presença satânica. E o que aconteceu? Não parou, eu fui atropelado e fiquei gravemente porque um demônio também sentou na minha garupa, né? Eu falo isso, né? De garupa, um demônio fez com que o meu pneu furasse, né? Furasse não, começou a sacudir, enfim. Quando então a pessoa embriagada está, ela faz o quê? Ela fica vulnerável a ações malignas. É onde ela pega uma faca.
Então as pessoas estão se embriagando de quê? Embriagando de ódio, embriagando de raiva. E quando você está embriagando de raiva, aí na família acontece uma coisa, quem nunca já desejou uma pessoa morta na própria família, às vezes por um problema, não é? Quantas vezes a gente passa assim, se eu tivesse uma raiva, aquela raiva que dá na hora você pegar uma faca, você pegar um revólver e você sai na fúria. Então existem os acessos, né? O que a gente fala que é, como fala em português, surtar, né? O surtar é você ficar, você é tomado aí, quando você vê, você põe a mão na cabeça, meu Deus, o que eu fiz? Simplesmente você atirou e matou, ou então pegou a faca e matou, ou então, por quê? Se embriagou de raiva, se embriagou de ira, se embriagou de remorso, se embriagou, ou não é nada diferente do cara que se embriaga no bar, ou com a bebida, e depois vai dirigir. Ele não tem mais o controle de si. E é nestas horas que os espíritos que vieram para matar, roubar e destruir, controlam aquela pessoa e faz com que ela jogue o carro na pessoa, faz com que ela entre por caminho errado, e aí causa o acidente. Porque ela se embriagou. E o que está acontecendo conosco hoje? Nós estamos nos embriagando também como um bêbado, como um cara e sai levando a vida. E aí eu surto no trânsito, a pessoa surta no trânsito, surta em casa, surta no trabalho, vai surtando, que é a razão dela ter se embriagado com estes elementos que eu falei. Então o que é que você está se embriagando? Está se embriagando da mentira? Né? Está se embriagando do medo? Todo dia um medo de alguma coisa, está se embriagando da raiva, né? Ai, sai no trânsito, raiva, vai trabalhar, que raiva, ai que raiva, ai que raiva, ai que raiva. Então é como se você estivesse pegando um vidro de cachaça e você tomasse isso diariamente e saísse para cuidar da tua vida. O acidente pode até não acontecer, mas a possibilidade aumentou e muito grande. E quando acontece o acidente, a pessoa é penalizada. E é isso que nós estamos vendo. Esse menino que eu falei que matou o pai, ele se embriagou de raiva, de revolta. Sabe assim? Aí fica me cobrando porque eu não tirei nota boa na escola, como se isso fosse um mal muito grande. Ah, fica embriagando porque eu quero ficar no celular. Cuidado. Né? Isso aqui está sendo um instrumento de fuga e também de entrada para caminhos ruins, para coisas negativas. E aí, o que acontece? Quando a pessoa está embriagada, ela fica sob o efeito do álcool, deu autoridade para os espíritos que vieram matar, roubar e destruir, e eles entram e controlam essa pessoa. Tem até os ditados aí, né? O bêbado, ele não tem dom, ele não tem noção. Então ele fala coisas, ele age sem a consciência daquilo. E é assim que está acontecendo. Nós estamos nos embriagando de raiva, nós estamos nos embriagando de ira, de discórdia, de inimizade. Todas estas coisas que vão... Aí você toma um pouquinho, toma um golinho. Hoje eu tomei um golinho de raiva. Amanhã eu tomo mais um golinho. Amanhã, quando eu viciei, eu me torno uma pessoa rancorosa, raivosa. E aí o demônio vem e entra e controla e age através daquela embriaguez. Então essa moça, ela ficou surtada, que na verdade agora começam a se dar o nome, ficou dominada por espíritos malignos, que o rapaz mesmo fala, o marido vai falar assim, eu conversava com ela, não era ela. Agora, infelizmente, as pessoas também não sabem mais expulsar um demônio, as pessoas não sabem mais lidar com isso, não foi ensinado mais. Nós passamos as igrejas, não tem mais ensino, não tem mais pedido de perdão. Me apresenta uma igreja que começa o culto de oração, que faz culto de arrependimento. Não tem isso mais, infelizmente essas coisas sumiram. Agora, voltando, eu quero ler aqui em Gênesis, que é uma história dessa exposição toda. O que acontece quando algo ruim passa na vida de alguém e aquilo é exposto? Traz um problema muito sério. Então eu estou vendo as pessoas também retransmitindo toda esta situação sem o sentimento de dor, sem o sentimento de tristeza. Poxa vida, que situação triste para o rapaz, para a moça, para o próprio mendigo, para todo mundo, para a família, para o pai, para a mãe. A gente ficou assim muito embrutecido, emburrecido,
Nós nos tornamos sujeitos brutos e embrutecidos estamos e precisamos sair disso. O solo do nosso coração está muito duro. O solo do coração das pessoas, de tanto maldade que foi, sabe quando você vai caminhando, fazendo um caminho no meio do mato e vira uma trilha? O solo fica duro, lá não nasce mais nada. Osés fala isso assim: arai o terreno duro do vosso coração, para que você possa lançar uma boa semente e crescer novas coisas. Então, o brasileiro, as pessoas em si, estão, como Tiago fala, como Paulo fala a Timóteo, amantes de si mesmo, egoístas, amantes dos prazeres, inimigos do bem, de tanto se embriagar com as coisas negativas, e aí ficam embrutecidas, emburrecidas, e cometem também os mesmos erros ou o mesmo pecado. Aí a exposição que a gente também transmite por internet, transmite por WhatsApp, por Telegram, por tudo, isso vai comprometendo aquela pessoa que se tornou cúmplice. É como se alguém roubasse um dinheiro, roubasse um banco e viesse e desse para você um dinheiro lá e você fala assim, não, beleza, né? Pega lá. Se pegarem, você vai ser condenado como cúmplice, a pessoa é condenada como cúmplice. Então nós estamos sendo cúmplices de muitas coisas. E aqui em Gênesis, no capítulo 9, eu vou ler para você, diz o seguinte: vou ler no versículo que é a arca de Noé, quando Noé desceu. O versículo 20 de Gênesis, capítulo 6, 9, diz o seguinte: Noé tornou-se agricultor e plantou vinhas. Um dia embriagou-se e despiu-se completamente dentro da sua tenda. Cã, pai de Canaã, viu o pai despido, saiu e foi chamar os outros dois irmãos. Então Sem e Jafé pegaram uma capa, chegaram-se de costas, com a capa suspensa nos ombros, aproximando-se do pai no meio da tenda e cobriram sem terem visto a nudez do pai. Quando Noé se refez da sua embriaguez e soube o que tinha acontecido e a forma como seu filho mais novo tinha agido, disse: Maldito seja Canaã, que se torne escravo dos descendentes de seus irmãos. E acrescentou: Bendito seja Deus de Sem, que os cananeus sirvam a ele. Que Deus abençoe Jafé, que partilhe da prosperidade de Sem e que os cananeus também sirvam ele. Noé ainda viveu 350 anos depois do dilúvio. Ele morreu com 950 anos de idade. Uau! Muita coisa interessante que eu trago para esse contexto em relação ao personal trainer e a mulher dele e o mendigo aí. Primeiro, Noé ficou embriagado. E aqui não está dizendo que Noé pecou. Noé, dentro de casa, abriu o vinho que ele mesmo produziu e ficou dentro de casa. Noé não tomou o vinho e saiu para a rua para cometer alguma barbaridade. Ou de repente ele tomou o vinho, ficou bêbado dentro de casa e saiu e foi andar na rua nu, e aí todo mundo viu e ficou aquela coisa e ele ficou envergonhado. Não. Em nenhum momento a Bíblia está dizendo que Noé pecou. Portanto, não tem aqui nenhum mal, aparentemente, na vida de Noé, porque ele estava dentro de casa. Dentro de casa, se ele ficou nu, qual o problema de uma pessoa ficar nua dentro de casa? Temos que prestar atenção nisso, Deus me ensinou muito tempo atrás. Dentro de casa é ter o limite. Agora, se ele tivesse bebido, tivesse saído para a rua nu, então aí sim ele teria cometido um delito, um mal, um atentado ao pudor, etc. Mas não dentro de casa. Então assim, a pessoa vai tomar banho, ela vai ficar nua. Olha, nossa, a pessoa estava nua dentro da casa dela tomando banho. Ué, está dentro da casa dela. Então não tem nenhum crime, nenhum mal nisso. E agora, o que acontece? O filho caçula de Noé, quando viu o pai naquela situação, entrou dentro de casa e viu lá o pai. O pai estava bêbado. Tudo bem, bêbado dentro de casa. Talvez ele entrou naquilo, todas as coisas me são listas, mas nem tudo me convém. Né? Eu não pego um litro de vinho, abro e fico bêbado dentro de casa. É um exagero, é uma coisa que não convém. Pode ser aí só mesmo uma atitude dessa, né? Você pega eu gosto de tomar vinho, mas eu não pego 2 garrafas de glu, 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 glu. Não, eu tomo uma taça de vinho, 2 e tá bom.
é aquilo que é saudável. Agora, quando o cão, o nome dele, o Cã, né, entrou lá no quarto do pai, na casa, e viu o pai nu. O que que ele fez? Saiu divulgando. Olha aí o WhatsApp, olha aí a divulgação daquilo que não deve ser divulgado ou que você não deveria ter feito. Ele começou a contar, tá vendo? E aí eu vou ilustrar que ele falou assim, devia estar com raiva do pai. O pai está cobrando muita coisa, que hoje os filhos têm isso, a gente cobra e você não pode cobrar porque está botando pressão, está exigindo demais. E aí ele foi e começou a divulgar a nudez do pai dele. Quando os irmãos viram na rua aquele bafafá, falaram, meu pai tá pelado lá dentro de casa, bêbado, ele que diz que é crente, ele que diz que é de Deus, ele que diz que salvou o mundo, ele que fez isso aí, que é lá quem ele é. Você imagina o mal que esse menino estava fazendo para ele próprio e contra a família dele, de divulgar aquilo que era segredo. De divulgar aquilo que era segredo. Aí no Brasil tem a mesma coisa. Se divulgar alguma coisa que está em segredo de justiça, comete crime. Então aqui era um segredo. Aí ele vai e começa a falar da nudez do pai dele, começa a fazer uma divulgação. Pegou o WhatsApp dele, gravou o videozinho lá, que hoje está assim, né? Tudo a gente grava um vídeo e pumba, lança na rede. Foi isso que Cão fez. Foi isso que esse rapaz fez. Preste bem atenção para não cairmos nessa. Pegou, gravou e divulgou, lançou na rede. Então, Sem e Jafé pegaram uma capa, chegaram de costas com a capa suspensa nos ombros, aproximaram-se do pai e cobriram a nudez dele sem terem visto. O que é isso? Quando eu vejo o erro de alguém, ou quando eu vejo uma situação, que foi os dois irmãos aqui, quando eu vejo uma situação que fugiu do normal, a Bíblia fala que eles pegaram uma capa e foram e cobriram. Trazendo isso para o dia atual, o que é isso? Cobrir é você colocar em oração aquela situação. Quando você ver o erro na vida de alguém, quando você ver uma pessoa errando, nós temos duas opções. Sair divulgando, tá vendo? Fulano é crente, fulano é pastor, fulano é apóstolo, fulano é isso, fulano é aquilo. E divulgando o erro dele. O erro dele, tudo bem. Agora, a segunda opção, que foi o que Cão fez, foi o que o menino lá fez. Saiu divulgando o entre aspas, erro, que não era erro, que não era pecado. O cara tá dentro da casa dele. Se ele ficou bêbado, foi uma atitude inconveniente, mas ele não saiu e nem agrediu ninguém, não falou nada com ninguém, tá dentro do quarto dele lá, cantando. E cá entre nós, depois de passar quase um ano inteiro dentro de uma arca, cheia de bicho, depois de ter construído um projeto, depois de chegar e encontrar a terra tudo destruída. Quando ele saiu da terra antes da chuva, a terra era boa, a terra estava normal, não tinha buraco, não tinha... Agora, se imagina depois da chuvarada, igual Petrópolis lá no Rio de Janeiro, Teresópolis, sei lá onde é, que deu essas chuvas todas e destrói. Foi assim que Noé, pior do que aquilo, Noé encontrou a terra de volta. Encontrou a terra toda destruída. Ele tinha conhecido uma terra bonita, uma terra plana, uma terra linda. Agora ele vai se encontrar. Então agora ele vai trabalhar, vai ter que plantar a vinha. Então, até dou razão para o sujeito tomar um porre depois. Entendeu? Pô, que dia terrível, que passado todo esse período e agora e ainda estou vendo as coisas, né? O retrabalho que deu, a reconstrução que dá. E aí ele tomou um porre. Agora, os outros dois irmãos fizeram o quê? Foram e cobriram. O que é isto? É você ver a situação e cobrir de oração. Por exemplo, eu pergunto desse personal trainer. Isso me tem doído bastante. Eu tenho falado com a minha irmã no Brasil e tenho explicado para ela, assim, me dói. Me alegro de ver o rapaz defendendo a família dele quando todo mundo fala assim, ó, apedreja, joga pedra, ela é safada, é isso, é aquilo. Mas não, ele saiu em defesa da esposa. Ele saiu em defesa da família dele. Isso é bonito. Agora, quanto que você orou? Piadinha que você já ouviu, risada que você já deu, tudo bem. Agora, e orar? E sentir a dor daquela pessoa, daquela família, do pai da moça, da mãe da moça, dos familiares, todo mundo ali envolvido.
de você orar, sentir Deus, eu sinto por isso, eu sinto que isso é falha nossa também. É falha da igreja de não estar ensinando, de virou moda, ser evangélico é uma moda, é uma religião, né? Eu não sou evangélico e nem quero ser, e me arrependo se um dia fui. Eu quero ser cristão. O que é cristão? É se parecer com Cristo. Eu luto para ser cristão, para cada dia me parecer mais com Jesus, com Cristo da cruz, com Cristo ressuscitado. E agora, quando você vê o defeito de uma pessoa, quando Deus até te... Deus me revelou que o irmão está em pecado. Eu sei, Deus revela mesmo. Agora, Deus não te deu autoridade para você julgar o caso. Se Deus te revelou, é para você orar. Eu uma vez passei numa situação, eu tinha uma pessoa na igreja, e um dia eu vi a geladeira dela cheia, numa visão, cheia de cervejas, muita cerveja. E não porque era cerveja, o mal, né? Podia ser cachaça, podia ser vinho, podia ser qualquer coisa, mas era muito, ou seja, identificou que havia um vício, né? Que pode ser café, vício, tudo que é vício estraga, tudo que é vício é pecado, tudo que é vício é mal, é coisa ruim. Bom, o que eu fiz? Citando esse exemplo, eu não chamei ela e conversei com ela, eu fui orar. Eu vi aquilo e senti assim, eu preciso orar. Podia, na visão, né, que eu vi, irmã, vem cá, eu tô vendo umas coisas assim, tô vendo que você está assim, papapá. De repente aquela pessoa ia ficar avessa comigo, eu fui orar. Comecei a orar por aquela pessoa, orei. E até que eu senti paz. Até que eu senti assim, bom, tô livre. Passado um período, essa pessoa falou assim, vem cá, tem uma coisa para te contar. Eu era viciada em cerveja. Eu tomava muita cerveja. Eu me embriagava, né? Até mesmo a história de Noé. Eu me embriagava, tomava todas dentro de casa, ninguém sabia. Mas era uma coisa que ela sentia que não tinha mais controle, que a dominava. Isso pode ser com Coca-Cola, pode ser com refrigerante, pode ser com qualquer coisa, chocolate, comida. Então, quando é vício, passa a ser danoso, passa a ser pecaminoso o ato. O que aconteceu? Eu nem a ela falei, que eu tinha visto meses antes. Mas eu fui orar. Talvez, não estou dizendo aqui que eu sou perfeito, mas em todas essas coisas a gente vai aprendendo. Agora, quando você vê uma pessoa, Deus te revelar o erro de alguém, é para você interceder por aquela pessoa. É para você se colocar no lugar dela e falar assim, pai, ajuda aquela pessoa, Senhor. Eu estou vendo isso aqui, ela é tão boa, ela é sua filha, ela é teu filho, Senhor, abençoa. Ele tem esse defeito, ela tem esse defeito. E assim você vai estar se livrando do sangue, da culpa daquela pessoa. E Deus vai trazer recompensa, porque o que acontece? Quando você divulga o erro de alguém, que às vezes nem é erro, no caso de Noé, para o filho foi considerado erro. Meu pai dá uma de santo lá, mas olha quem ele é agora. Tá ali, ó. Fala tanto de Deus, olha lá, tá lá. Ele julgou o pai que o pai estava errado em pecado. E aí ele se deu o direito de divulgar aquilo. Então o que acontece? Ele atrai sobre si uma maldição. O que é maldição? Maldição é você ficar preso a alguma coisa. Então a maldição do cigarro, o cara fica preso ao cigarro, a maldição da bebida, a maldição da comida, a maldição do... Tudo que você for preso hoje na própria internet, né? Se de repente você está preso ao celular, preso a esses programas, preso a tudo, isso é uma maldição. Então agora ele vai receber uma maldição. Quando os outros irmãos foram, viram o que eles não era normal na vida do pai, eles foram e cobriram, ou seja, eles oraram, eles cobriram de oração. Dê cobertura de oração quando você perceber uma pessoa caminhando pelo erro. Não critique, não condene. O mundo está precisando de misericórdia e Deus está procurando misericordiosos. Ele falou, sede, pois, misericordioso como vosso Pai é. Seja, pois, misericordiosa. Você vai precisar da misericórdia no dia final. Tem uma conta no céu, uma poupança aqui lá, misericórdia. Se eu não for misericordioso aqui, eu não vou receber lá. Não tem nada a ver com salvação, mas eu vou precisar, no julgamento, eu vou precisar da misericórdia de Deus. E eu preciso dela até a eternidade. Eu preciso da graça e da misericórdia de Deus.
E aí os dois cobriram de oração, levaram a Deus aquele problema em oração, sem julgamento, sem raiva, sabe? Não, aquele irmão, pesa a mão, Senhor, tá errado mesmo, tá lá no pecado, pesa a mão, tira os bens, tira a esposa, tira a família, que ele perca o emprego. Isso não é oração, isso é maldição que você está lançando sobre uma pessoa. Agora, pedir a oração como Jó pediu para os amigos dele. Jó pediu para os amigos dele aquilo que ele não tinha. Por isso que Jó recebeu em dobro, porque ele via o irmão. Quando Deus falou assim, vá lá, e só Jó que vai poder interceder por vocês, né? E eu vou ouvir somente a oração de Jó. Jó orou, o que Jó recebeu? Recebeu em dobro. Então por quê? Porque Jó orou aquilo que ele... O que Jó recebeu foi aquilo que ele orou e desejou para os amigos dele que não mereciam, que tinham sido incompreensíveis com ele. Mas se Jó tivesse orado, pesa a mão, Deus ia... o retorno, não é que Deus ia... Se Jó fala assim, pesa a mão, que venha problema para ir lá, para aquele... Ele ia receber isso. Então tudo que você orar para uma pessoa desejando que Deus pese a mão, que faça justiça, vai vir para você também. Não se esqueça, né, que às vezes alguém erra com a gente e a gente quer logo ser o juiz ali. Quando você fala, Deus, pesa a mão, Deus fala assim, tá bom, vou fazer, faz justiça, Deus. Deus fala assim, tá bom, vou fazer justiça. Ele vai pegar você e a outra pessoa, e o símbolo da justiça, o que é? Uma balança. Então ele vai colocar na balança. Então, de repente, a pessoa está errada mesmo que eu estou reclamando lá. Aí Deus coloca a gente na balança e eu peso mais. Porque eu esqueci que na minha vida lá atrás, muito tempo, eu já fiz coisas. E Deus falou assim, não sei o que você está julgando. Aí a pessoa foi absolvida e eu fui condenado. Não julgue e condene a pessoa só porque o pecado dela é diferente do seu. Não julgue e condene ninguém, foi o que Jesus deve ter escrito lá na areia quando levaram a mulher em adultério para ele. Foram pegar a mulher em adultério e era permitido fazer justiça com as próprias mãos, era permitido apedrejar. Então a Bíblia fala que Jesus abaixou e começou a escrever no chão. E o que ele deve ter escrito lá? O pecado de cada um? Não, Jesus não acusa ninguém. Mas ele deve ter escrito essa frase: não julgue e condene ninguém só porque o erro e pecado dela é diferente do seu. Às vezes o que é erro para um, né, é grave, está errado, mas agora eu também tenho o mesmo pecado. Não estou fazendo igual, mas estou fazendo outra coisa. Portanto, é cobrir em oração, porque é isso que você vai receber de volta. Você vai receber resultado. Se a pessoa, Senhor, perdoa, você vai receber perdão. Se você falar, Senhor, prospera essa pessoa, você vai receber em dobro prosperidade. Se você orar, Deus, ajuda essa mulher a ter filhos, que ela tem um sonho, você também vai receber nesse sentimento em dobro. Tudo que você desejar para alguém, você vai receber em dobro. É a lei do milagre da porção dobrada. Aí, o que acontece? Quando você ver alguém errado, vá diante de Deus e peça perdão pelo pecado daquela pessoa. E peça perdão pelos seus também. E o que acontece? Os dois, quando Noé se refez da sua embriaguez e soube o que tinha acontecido e a forma como seu filho mais novo tinha agido, disse, maldito seja Canaã, que se torne escravo dos descendentes de seus irmãos. Isso é uma coisa que acontece hoje. Essa palavra de Noé aqui, que eu acho também muito pesada, ele ficou com raiva e ele falou assim, você falou isso de mim, rapaz? Maldito você será, você vai ser escravo. Olha o que acontece aqui. Você vai ser escravo de todo mundo. Isso está acontecendo até os dias de hoje. Essa palavra está agindo, infelizmente, dura realidade, mas o lado escravo que existe, tanto de negros como de brancos, mas que estão aí recebendo maldição vindo dessa geração. E acrescentou, já aquele que orou, veja bem, já aquele que foi lá e cobriu de oração, olha que interessante o versículo 26. Bendito seja o Senhor, Deus de Sem, que os cananeus sirvam a ele. Olha agora, em vez dele ter a maldição, ele vai ter a bendição. Que os cananeus sirvam a ele, que Deus abençoe Jafé e partilhe da prosperidade de Sem, e que os cananeus também sirvam a ele, ou seja, ele seria um povo, existe um povo que vai governar, que vai reinar, e o outro que vai servir.
Tudo em função de quê? Um pegou a notícia e saiu divulgando, disparando a notícia que ele achava o erro do pai, no caso de Noé. Já os dois irmãos foram pegar um pano, uma capa e cobriram, ou seja, abafa o caso. Leva a Deus em oração. Veja o que você viu, vai lá e ponha-se de joelhos e ore, pedindo a graça e a misericórdia de Deus sobre aquele irmão, sobre aquela irmã, sobre aquela pessoa, sobre o patrão, sobre o empregado, sobre quem for. Jamais cair no erro da divulgação e ser condenado e amarrar a tua vida, em nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor tenha misericórdia das famílias. Nós estamos sendo atacados, como eu disse no início do vídeo. As famílias na Ucrânia estão vivendo nos esconderijos. Não uma guerra de exército contra exército. O tirano Putin, que já na época de Stalin, que era outro russo também, fez a mesma coisa com os ucranianos, matou mais de 5 milhões de ucranianos de fome, porque ele implantou o socialismo, tirou toda a comida deles e deixou eles morrerem de fome, que era o socialismo que ele tinha. Hoje, as nossas famílias estão sendo atacadas, nossos filhos, nossos irmãos, nossas irmãs. E o que a gente está achando que é só lá na Ucrânia? Não. Então vamos nos cobrir com o escudo da fé. Vamos nos preparar com o capacete da salvação, a couraça da justiça, a espada do Espírito, o cinto da verdade, o evangelho da paz. Estamos sendo atacados e precisamos reagir e nos cobrir e contra-atacar em oração, em ação, e a graça de Deus vai estar sobre nós. Bênçãos e beijos no teu coração, uma excelente semana, um excelente dia, que o Jeová te abençoe e te guarde, que você esteja como o Salmo 91, 1000 caindo ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas que você não seja atingido. Que a sua casa e a sua família sejam benditas, que a tua casa seja uma casa protegida pelos anjos do Cordeiro e casa de paz. Haja paz em sua vida, haja paz em sua casa. Bênçãos e beijos no teu coração. Weber Pinheiro. Não se esqueça da Rádio Toque Divino, viu? Tá no ar com mensagens lá, a Rádio O Toque Divino, né? Você pode acessar a rádio web e assim ouvir essas mensagens, também outras que estão lá. Beijo no coração, Deus te abençoe. Tchau, tchau.